Acabou de sair a notícia que o Xandão votou a favor da condenação do Bolsonaro em relação à tentativa de golpe de Estado. Que surpresa, né, pessoal? Quem diria que o Xandão, que detesta o Bolsonaro, ia votar contra ele, né? Eu já fiz um vídeo aqui explicando o quanto que é problemático você ter o cara que é desafeto do outro julgando ele, né? Para vocês entenderem, o Xandão é desafeto do Bolsonaro, né? Os dois não se gostam, os dois publicamente já trocaram, né, farpas e fizeram discursos aí inflamados um contra o outro, e mesmo assim um pode julgar o outro. Complicado, né? Muito complicado. Mas eu já falei desse problema em outro vídeo. Vamos falar sobre outra idiosincrasia desse processo. Mas para isso vocês precisam entender qual que é o objetivo da punição. Né? Parece meio besta, né? Perguntar qual é o objetivo da punição, qual é o objetivo da pena dentro de um sistema legal, né? Dentro de uma jurisdição. A pena tem o objetivo de coibir comportamentos, de castigar aqueles que fizeram um determinado comportamento e também demover aqueles que queiram praticar o mesmo tipo de coisa, que queiram praticar o mesmo tipo de comportamento. Então você tem uma pena para o roubo para quê? Para castigar quem roubou, para que essa pessoa não roube mais, mas também você tem o objetivo de fazer aqueles que pensam em roubar repensarem as suas ações diante da possibilidade da pena. Não fui eu que inventei isso, tá? Qualquer cientista do direito minimamente sério entende que esse é o objetivo da pena. E é por isso, inclusive, que as correntes do direito antipunitivistas são uma grande idiotice, são coisa de gente que come cola. Porque se você não tem a pena, você não tem a consequência do ato, o maligno, o sujeito influenciado por forças das trevas, ele não vai ser demovido das suas ações simplesmente por causa de um discurso bonito. Ele vai fazer besteira. Então, é engraçado que o Bolsonaro ele não está sendo julgado nem punido por coisas como corrupção, negligência para com a corrupção no governo, né? Quando ele deixou roubarem, igual teve aquele caso dos pastores do MEC. Não está sendo punido pelas rachadinhas, não está sendo punido pelo roubo de joias, inclusive acho até que esse caso aí passaram o pano legal, disseram que tá tudo certo. O Bolsonaro pessoalmente se apossar de itens que foram dados à presidência da República, né? Ficar com as joias lá, os relógios, aquela porcariada que ele ganhou do Sheik, não sei mais quem. Por que a justiça, por que o sistema passa pano para esses crimes? Nada foi feito a respeito deles. Nada foi feito a respeito do estelionato eleitoral do Bolsonaro, que falou que ia fazer, ia acontecer, ia acabar com a imoralidade, com a vagabundagem, ia botar os pilantras tudo no lugar deles. Ele se elegeu com esse discurso. O estelionato eleitoral foi feito e, né, nada disso foi resolvido. Os pilantras continuam aí eleitos, ganhando dinheiro, comendo nosso dinheiro. Ele falou que ia moralizar o STF, não moralizou. E ele não está sendo julgado por nada disso. Então, esses são comportamentos que o sistema não quer coibir. Afinal de contas, em todas as esferas do poder no Brasil, você tem o mesmo tipo de conduta: rachadinha, vagabundagem, corrupção ativa, corrupção passiva, prevaricação, todo tipo de coisa que não presta você tem da esfera municipal, do município menos, né, equipado em questões orçamentárias que exista no Brasil, até o governo federal. Todos eles, não importa o tamanho do orçamento, não importa a quantidade de poder, eles, com a sua quantidade limitada de poder, roubam até mais do que poderiam. Todos são assim, o Brasil está desse jeito. Então não é o objetivo deles coibir esse tipo de comportamento. Um chefe do executivo se apossando de recursos que não são dele e favorecendo os próprios familiares, isso aí não pode ser coibido de maneira nenhuma, afinal é isso que eles gostam de fazer. Então eles vão coibir o quê?
Ah, tentativa de golpe de Estado. Não vou nem entrar no mérito que colocar no mesmo julgamento, que é esse grande inquérito das fake news, se colocar no mesmo julgamento o que aconteceu no dia 8 e as tramóias golpistas que haviam por parte do governo, minuta de golpe, etc., sendo que obviamente não havia coordenação nenhuma, bom, isso aí é só mais um sintoma de que o processo ele é inteiro viciado. É inteiro viciado também a começar pelo fato que não houve julgamento em primeira instância, não houve, né, a revisão do julgamento por parte de uma segunda instância, uma turma de desembargadores, que é o processo jurídico normal, né? Você tem um juiz que dá uma sentença, e aí a sentença sobe para a segunda instância, aí os desembargadores vão revisar a sentença, e no final você pode mandar esse processo para o STF, recorrer para a terceira instância, e o STF vai fazer um julgamento do mérito constitucional, ver se a Constituição brasileira não foi violada diante, né, desse julgamento. É assim que funciona um processo normal. Nesse aí, o Xandão e sua turma são o juiz, o júri e o executor também. Obviamente não é um processo normal, mas o que chama atenção aqui, não vamos entrar nos problemas do processo, já falei disso em outros vídeos, todo mundo já falou desse problema, eu quero abordar uma questão um pouquinho secundária, que para mim, na verdade, é a questão principal. Eles querem coibir qualquer tentativa de modificar o Brasil, qualquer tentativa de derrubar a democracia. Eles criaram um tribunal de exceção de defesa da democracia, tá? É isso que eles fizeram e esse é o grande problema. O que é a democracia? A democracia é eu ter que pagar impostos extorsivos todos os anos para financiar o Vale Gás de um monte de gente vagabunda e inútil que não quer trabalhar. A democracia é que eu tenho que ficar calado diante dos vagabundos que corroem as ruas, roubando tudo que podem, igual um verdadeiro enxame de gafanhotos. A democracia é a ideia de que eu tenho que acatar todas as decisões que venham por parte de um judiciário degenerado, por parte de um legislativo degenerado, infestado de criminosos, infestado de prostitutas, de pagãos e de tudo aquilo que não presta no mundo. Né? Essa é a democracia. A democracia é a seguinte: você que é homem, trabalhador, você tem que calar a boca e pagar para financiar todo esse lixo que estão empurrando goela abaixo na sua sociedade. Essa é a democracia. Democracia é a janja, gastando dinheiro infinito. Democracia é um bando de sodomita imundo gastando centenas de milhares de reais, eu estou falando por pessoa, tá? Centenas de milhares de reais do SUS todos os anos para tratar doenças que eles contraíram graças à própria perversão, tá? Vocês sabem do que eu estou falando. É o SUS financiando o tratamento de tudo que porcaria para vagabundo, enquanto nós temos que pagar o plano de saúde da nossa família. Enquanto a gente paga anos e anos imposto de renda, INSS, paga imposto sobre o consumo, paga imposto sobre ganho de capital, de faturamento, a gente paga isso o tempo todo, e aí se vem uma doença, o SUS não está aqui para a gente. Se a gente quiser o SUS, a gente tem que ficar lá na fila e esperar anos. Tem que ficar na fila junto com quem nunca contribuiu em porra nenhuma e passou a vida toda vivendo de auxílio. Hã? Essa é a democracia. A democracia é o sistema que serve para dilapidar os recursos do cidadão e distribuir para a massa de vagabundos que ficam elegendo e reelegendo políticos de esquerda ou populistas de qualquer qualidade. Eu não vou ser injusto aqui e falar que é só a esquerda. O povo burro, ele, né, recebe auxílio e ele vota na esquerda. Não, não. O povo burro recebe auxílio e vota no centrão. O povo burro recebe auxílio e vota no cara que foi lá apertar a mão dele e entregar um vale-gás, entregar um milheiro de telha, entregar saco de cimento. O povo burro vota no cara que providenciou uma ambulância para ele ir fazer
a hemodiálise, sei lá, da tia dele, porque né, os hospitais públicos no interior do Brasil são todos sucateados, a maioria deles é uma merda, e aí os políticos do interior ganham eleições simplesmente providenciando ambulâncias para levar pessoas fazerem tratamento na capital. Isso é ridículo. Mas acontece, né? É outro problema que eu vou só tangenciar aqui nesse vídeo, não vou nem entrar a fundo no problema do sistema de saúde, no problema da saúde ter se tornado uma mercadoria para comprar voto. Não vamos entrar nisso. Vamos entrar no fato de que você, cidadão produtivo, você é o inimigo da democracia, tá bom? É inimigo da democracia porque é injusto que o seu voto tenha o mesmo valor do voto de um bando de vagabundo e parasita que não contribui em bosta nenhuma com a sociedade. Você é o inimigo da democracia porque é muito mais fácil juntar a numerosa escória para votar, para tirar dinheiro seu, do que realmente resolver o problema dessa escória numerosa e inserir eles, né, dentro da economia, da sociedade. É muito mais fácil simplesmente enganá-los, comprar o voto deles com o seu dinheiro e aí passar leis para tirar cada vez mais dinheiro seu. E vamos voltar ao Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele teoricamente é antidemocrático, então ele seria uma tentativa de lutar contra isso, contra esse sistema? Não seria, ele não fez nada a respeito disso. Mas muitas das pessoas que estavam com ele, muitas das pessoas que estavam lá na frente do quartel, elas, por mais rudimentar e embrionária que essa ideia se parecesse, elas estavam lá realmente para lutar contra a democracia, para lutar contra esse sistema de rapinagem. Inclusive o Bolsonaro ele foi eleito com esse ideal antidemocrático, lutar contra esse sistema de rapinagem. É claro, o estelionato eleitoral garantiu que o sistema continuasse, que tudo continuasse errado. Mas o objetivo da eleição do Bolsonaro, quem votou nele, em geral, né? Tem gente que votou porque é idiota também, né? Mas, em geral, o objetivo era lutar contra essa rapinagem. E isso não pode acontecer, isso tem que ser punido, isso tem que ser coibido. O sistema não vai deixar que as pessoas queiram realmente lutar contra ele. Esse é o grande problema. E é por isso que o Bolsonaro vai sim ser preso, enjaulado, e vai se lascar. Então eu peço um favor para que vocês se inscrevam aqui no canal, deem like, né? Se vocês são contra a democracia, deem um like no vídeo, compartilhem o vídeo se vocês querem que a democracia acabe. Até mais.